Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mateus 4, 12 ao 23. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e de Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar, dizendo: Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando a um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por vezes a gente medita o evangelho e a gente sente, parece que uma distância muito grande entre aquilo que Jesus fala, Jesus ensina, entre aquilo que nós compreendemos, que nós procuramos viver, que a nossa fé nos orienta, e aquilo que muitas pessoas ouvem, escutam e vivem, que o mundo vive. Nós não podemos nos enganar. Quando Jesus, quando o Evangelho, quando a Sagrada Escritura fala de luz e de trevas, fala de bem e de mal, nós, olhando para o mundo, olhando à nossa volta, nós compreendemos, nós percebemos que o mundo não é bonzinho, que existem no mundo, ontem, hoje, sempre existiram forças destrutivas, desagregadoras, forças diabólicas, forças que destroem a alegria de viver, que ameaçam devorar o sentido da nossa existência. E nós, em nossos dias também, tantos e tantos que julgam que não precisam de Deus, que religião é uma bobagem, que é uma humilhação para a razão do homem. Vivemos, não sei se é o auge, mas é um ponto culminante do racionalismo, onde o homem, as pessoas se bastam a si só, acham que não precisam de Deus, que não precisam de Jesus, da igreja, que zombam de quem é católico, de quem é evangélico, de quem quer levar a sério a prática da sua fé, a vida de oração. Então, as marcas das trevas, elas estão espalhadas pelo mundo, estão na humanidade, estão até mesmo dentro da igreja, né? As divisões, os partidos, tudo que a gente vê, e já existiam, né? Paulo vai falar lá na carta aos Coríntios e em outros momentos também a Sagrada Escritura, o Novo Testamento fala. Então, o que que vale no mundo atual? O que que é importante? O que que conta realmente? Hoje o que conta é o sucesso, o poder, os bens materiais, a aparência de poder, a aparência de felicidade, o prazer, a curtição sem limite, a vida ao máximo. Mas será que é isso que conta para nós? Nós que acreditamos em Deus, nós que cremos, que temos uma fé, será que é isso que conta? Então aí entra o Evangelho, entra o que Jesus fala, entra a Sagrada Escritura falando da luz, da verdade, do caminho, da vida, entra o chamado de Jesus para esses homens que fizeram, que fazem a diferença até hoje. E para nós. Então, tudo aquilo que os programas de governo, da ONU, dos formadores de opinião, hoje ninguém leva em conta Deus, ninguém leva em conta Jesus, a Sagrada Escritura, a fé, os valores cristãos. E nós precisamos, então, acolher esse chamado quando Jesus nos convida a nos converter porque o reino dos céus está próximo, é mudar a nossa mentalidade, é nos voltar para esta realidade que Jesus coloca, para esta realidade que Jesus apresenta, que ele se apresenta, né? Aqui ele chama alguns discípulos nesse texto, nesse trecho também, ele continua nos chamando, né? Abandonar a barca, abandonar o trabalho, abandonar aquilo que estavam fazendo.
Não é abandonar a nossa profissão, aquilo que a gente precisa para o dia a dia, mas é abandonar muitas vezes a nossa mentalidade, os nossos costumes errados que nos afastam de Deus, que tiram o sentido da nossa vida. Então, quem sabe hoje, nesse dia tão importante, Deus, o próprio Jesus, está nos convidando novamente a abandonar essas barcas e a nos transformar em pescadores de homens, ou seja, a olhar para o alto, a olhar para o sentido verdadeiro da vida, a olhar para os valores que Ele nos apresenta, para a sua ressurreição, para a sua cruz, para a sua vida eterna, e buscar isso, né? E abandonar todas essas redes, todos esses barcos, todos esses pensamentos, que são pensamentos de treva, de morte, pensamentos passageiros, que não nos levam à felicidade eterna e nem à felicidade nesta vida. Que possamos pensar sobre isso nesse dia. Um abraço, bom dia, Deus abençoe você, Deus ilumine.